daqui a um mês, melhor, daqui a algumas semanas, vai ser a defesa do meu doutorado. E aí, para lidar com essa espera, eu decidi fazer esse vídeo. Nesse vídeo eu vou comentar das melhores leituras que eu tive no ano passado para não ter que pensar a defesa do meu doutorado. E aí, para não me perder, eu acabei fazendo uma lista. Eu também decidi não comentar livros que diretamente interagem com a minha pesquisa, porque justamente eu não quero ficar pensando muito na pesquisa, né? E assim, encontrar um livro bom muitas vezes é difícil, né? Porque não é só sobre o livro ser bom em si, mas às vezes a gente não tá no momento certo pro livro que é bom, né? E aí acaba que ele fica ruim. Mas enquanto eu tava fazendo a lista, eu percebi que no começo do ano passado eu tive uma sorte de ler 3 livros bons em sequência. E o primeiro deles é Eu que Nunca Conheci os Homens. Esse livro, a premissa dele, assim, inicial, conta a história de um grupo de mulheres que estão presas em um lugar que elas não sabem muito bem e elas são vigiadas por guardas e elas não podem sair de lá, né? Só que uma dessas mulheres presas, ela chegou lá muito pequena. Então, ela não tem noção de como é que é o mundo exterior. Ela não tem noção de várias coisas. E quando eu comecei a ler, eu pensei, mais um livro de distopia e tal. Mas não é bem assim, não. O livro é muito mais do que esse suposto encarceramento das mulheres, assim. Porque logo no começo, isso não é spoiler, assim. Porque eu penso que a autora nem acredita que isso é uma espécie de reviravolta. Logo no começo, elas saem de lá. E é aí que a história começa, né? Como é que essas mulheres lidam com essa suposta liberdade? Como é que elas se encontram? E a gente vai acompanhando essa jornada a partir da descrição dessa menina, na época uma menina, né? Que não nunca viu o mundo fora daquelas grades. E é muito interessante ver a literal caminhada que essa menina fez, se tornando mulher e tudo mais. Uma coisa que eu acho interessante desse livro é que a autora consegue tratar de várias temáticas que são complexas sem ser objetivamente literal com isso. O que eu quero dizer é que, assim, ela não precisa marretar na sua cabeça quais são os argumentos dela, o que ela está dizendo. Você se encontra com eles a partir da experiência das próprias mulheres. E isso é muito difícil de fazer e isso eu acho muito bom de ler. Eu não gosto nem de falar muito do, dos detalhes da história, assim, porque eu acho que o interessante da história é a própria descoberta. Porque já que você está acompanhando essa menina que nunca saiu dessa prisão, no sair dela, né, nesse descobrir dela, você está acompanhando o próprio processo de descoberta. E no que você acompanha, você próprio vai descobrindo coisas também. O interessante do livro, para mim, é justamente acompanhar esse processo e fazer parte dele de alguma forma. E aí, o segundo livro que eu li logo depois desse foi por recomendação da Glaucia, meu companheiro, chama Caderno Proibido. Esse livro, tal qual Eu que Nunca Conheci os Homens, começa de um jeito que pode fazer parecer que ele vai seguir por um caminho, né? O começo do livro é uma mulher sai para comprar alguma coisa, não lembro agora qual exatamente, já faz mais, vai fazer mais de um ano que eu li, né? Um, mas acaba que ela compra um caderno, né? E aí, a partir dessa compra, meio que a história se desenvolve, porque o que o leitor tá lendo são as anotações que essa mulher faz no caderno. E aí, quando eu comecei a ler, eu pensei, mais um livro de distopia. E por que eu faço os comentários, né? Porque naquela época do ano, eu não estava muito inclinado a ler livros distópicos, né? Mas não, esse livro também não é um livro distópico. Na verdade, me parece um livro quase que realista, assim. E o que que acontece? A mulher, a protagonista, vai escrevendo nesse caderno e ela acaba meio que fazendo um processo de reflexão, assim. Ela vai se descobrindo e o que eu admiro nela é que ela é vulnerável, digamos assim, e honesta para falar para si mesma as coisas que ela entende como não boas, assim, partes morais da vida dela que ela faz, que ela não necessariamente acha bom, mas ela
tem a honestidade vulnerável de estar se colocando de frente a elas enquanto escreve. E, mais uma vez, né, é um livro que, enquanto você lê, você vai acompanhando o processo dessa mulher de descoberta de si, da própria vida dela, como ela articula a vida dela, como ela enxerga as coisas e como isso vai mudando enquanto ela própria vai escrevendo. E, inclusive, como é um livro escrito em primeira pessoa, né, você também é defrontado com... Será que esse ponto de vista dela é, assim, não diria nem correto, né? Mas se o próprio leitor, né? Você enquanto leitor, concorda com esse ponto de vista dela ou não? Porque, por exemplo, eu tenho uma leitura da história, eu tô rindo porque nem todo mundo que eu comentei o livro concorda, né? E isso é muito bom. Mas grande parte do tempo na história eu percebo, aparece assim para mim, que a mulher não se nota, assim. Ela não nota que os outros muitas vezes estão tão preocupados com as próprias vidas quanto ela, mas ela se vê consumida em si a tal medida que para ela tudo tem referencial a ela, né? O que é uma experiência muito comum, né? A gente tende a viver assim. Então, se você se interessa por acompanhar uma visão singular de uma maneira muito próxima, assim, muito próxima, e acompanhar esse processo de descoberta, que muitas vezes, ou se não todas, é muito difícil, e acompanhar esse processo de uma pessoa que é honesta e vulnerável o suficiente para fazer essa caminhada, eu acho esse livro muito bom. Inclusive, se eu não me engano, lançaram mais lançaram recentemente um livro dessa autora e eu já tá na minha lista de leituras para esse ano. E o último livro que meio que veio nessa trilogia, que não é uma trilogia, né, mas de livros bons que eu li em sequência, chama O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. É meio que... Eu tô falando desse livro porque esse livro é bom, mas eu também tô falando desse livro porque a autora é muito boa, assim. Esse ano passado eu me tornei um grande fã da autora. Eu li quase todos os livros dela. E todos os livros dela são muito bons, assim. O que, de maneira geral, me chama atenção na literatura dessa autora é que ela me dá a impressão de que é uma pessoa que se interessa, tenta preservar e tenta demonstrar o poder das palavras, tal qual autores como o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector e o Manuel de Barros fizeram, né? E ela é uma autora contemporânea, ela ainda está escrevendo, que é outra raridade nas minhas leituras, né? Eu tenho a tendência de ler autores que já morreram ou já morreram há muito tempo. Inclusive, muita saúde para Valéria Rezende, porque eu quero ler mais coisas que ela publicar. Eu fico na espera, porque eu gostei tanto que a lista tá diminuindo, né? Lista de livros disponíveis. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha o hábito de deixar a parte mais gostosa do prato de comida pro final, né? E aí acaba que a comida do prato, que são os livros da Valéria, estão diminuindo, porque é muito mais rápido ler do que escrever. Mas mesmo assim, eu agradeço muito a autora por fazer o que ela faz. Inclusive, fica a recomendação, porque eu acho que depois de 20 anos, mais ou menos, final do ano passado, eles lançaram uma reedição do livro O Voo da Guará Vermelha, e agora tá muito mais fácil de encontrar, né? Recomendo a compra. Mas sobre a história em si, para mim, essa história é uma história sobre histórias, assim. É quase como se fosse As Mil e Uma Noites, só que bom. É uma história sobre o poder das palavras, assim. É uma história sobre como as palavras podem transformar a vida. E isso são tudo coisas que eu correspondo, assim. Apesar de não querer falar da minha pesquisa, né? A minha pesquisa trata dessas coisas também. E encontrar uma autora que não necessariamente argumenta porque ela está fazendo arte, mas apresenta essa experiência na própria obra dela, é muito bom para mim. E isso repete de formas diferentes, obviamente, mas em todos os livros da Valéria. Eu gostei tanto do livro que eu comprei essa camisa, que tem uma guará vermelha, como você pode ver. Eu comprei numa loja que chama Aves, com 2 Is. E esse nome é porque a loja é toda uma loja que vende
camisas com estampa de aves, né? E eu ainda tô no aguardo do lançamento da camisa do Manuelzinho da Croa. Então, isso aqui, inclusive, não é um ad, né? Eu só gostei muito da camisa e do atendimento. Se você curte pássaros, aves, eu recomendo. E aí, falando em autores que tentam preservar ou apresentar essa potência da palavra, eu acabei lendo uma coletânea de poesias do Manuel de Barros que chama Meu Quintal é Maior que o Mundo. Eu já tinha lido a poesia completa do Manuel de Barros há um tempo atrás, mas como meu colega Breno me deu de presente esse livro, eu também aproveitei a oportunidade para reler. E, assim, se você nunca leu nada do Manuel de Barros, eu recomendo bastante, assim. Se eu fosse tentar descrever a poesia dele, que é uma coisa muito difícil, né? É assim, imagino que todo mundo que tá me assistindo já foi criança, né? Não conheci ninguém que não foi criança. Eu imagino que durante esse processo de se tornar adulto, de se tornar responsável, de se tornar maduro, algumas coisas se transformaram, né? Não só o tamanho ou a parte física do corpo, mas também até um pouco a maneira de pensar e, mais importante ainda, a maneira de imaginar. O que para mim a poesia do Manuel de Barros apresenta é essa imaginação de criança num palavreado que um adulto pode acompanhar. Tipo, sabe aqueles livros de colorir para adulto que um tempo atrás ficou famoso, né? Tinham os livros de colorir para adulto. Então, para mim, os livros do Manuel de Barros, as poesias dele são como esses livros de colorir para adulto. São poesias que têm jeito de criança, evocam a imaginação infantil que todo mundo teve para adultos consumirem, numa tentativa de retomar isso que sempre foi nosso. Então, não tem como não recomendar uma coisa dessa. Se você tem essa vontade, tem essa intenção de retomada. Para mim, a poesia do Manuel de Barros é sempre uma espécie de oportunidade de retomar esse caminho. Que é um caminho que está em falta, né? Pelo menos eu acredito que está em falta. Falando em Manuel de Barros, no ano passado eu fui na Bienal que teve aqui do Rio, e na Bienal eu me encontrei com uma dupla de artistas que, para mim, eles meio que pegam o que o Manuel de Barros escreve e ilustram. O que é uma coisa muito difícil, assim, uma coisa extremamente difícil. Eu não estou apresentando os livros aqui porque a minha casa tá uma extrema bagunça dada a minha pesquisa, porque eu fico indo nas minhas estantes, que às vezes nem são mais estantes, são o meu sofá, são a minha cadeira, e aí eu pego o livro e retomo outro livro, então eu mais ou menos não sei exatamente onde os livros estão, mas eu fico com o quadrinho desse grupo de artistas que chama Um Quintal, aqui perto de mim. E o quadrinho é Contos de Lá Longe. Só para tentar ilustrar o que eu acabei de dizer, tentando comparar um pouco do, digamos, método do Manuel de Barros com esse grupo. Quando eu me encontrei com eles e um deles foi tentar me explicar como é que funcionou para escrever, ele falou que ele não escreveu as histórias, não foi ele. As histórias não são de autoria dele. As histórias são de autoria de um camaleão, né? Chama Vândalo. Aí ele falou, como a autoria das histórias é do Vândalo, eu só desenhei. Na parte onde diz quem é o autor, eu coloquei, né, o autor. E o livro é cheio de coisas desse tipo, assim. Por exemplo, o índice do livro é um mapa de Lá Longe, né? Os contos são de Lá Longe. Então, não necessariamente o índice segue uma ordem, né? O índice segue a ordem do interesse do leitor. Então, o livro trata de temáticas também para despertar essa, digamos, caminho da infância que se perde, assim. A própria confecção desse livro é prova disso, né? Essa digamos, a segunda versão desse livro. Que a primeira é essa aqui. São as mesmas histórias, só que o formato, vocês podem ver, é diferente. Um tem cores. As ilustrações têm cores. No outro, não, tudo é preto e branco. Todas as ilustrações são preto e branco.
Mas isso se dá porque tem um personagem que mora, uma pessoa que mora em lá longe, que ele meio que, digamos, tem preferência pela monocromia, de certa forma, para não contar muita coisa. E aí, vendo essa primeira edição colorida, ele decide fazer uma edição especial, sem cores, e aí tá, entre aspas aqui, sem dúvida, a melhor versão. E ele também, de propósito, né, ele faz ela de um tamanho maior. Tudo isso diz da personalidade desse personagem. Então, para vocês verem como esse tipo de brincamento, como poderia dizer Manuel de Barros, aparece na obra deles, né? Eles lançaram uma outra edição, mas tem toda essa contextualização. Ela não surgiu, digamos, do nada. Quer dizer, na verdade ela surgiu do nada, mas esse nada que ela surgiu tem história, tem poesia. Como o livro sobre nada do Manuel de Barros. Esse, não sei como é que aponta, né? Mas esse quadro aqui é um dos personagens de La Longe, é o Abundância. Outro artista que eu me encontrei na Bienal foi o Orlandelli. E o Orlandelli eu não conhecia, assim como o Quintal eu também não conhecia, mas ele tem as obras próprias dele, mas ele também tem obras do personagem Chico Bento. Eu já gostava do Chico Bento, ele era o meu personagem favorito da Turma da Mônica, mas lendo pela perspectiva do Orlandelli, ele engrandeceu o personagem muito, muito mais, assim. Ele apresenta a sensibilidade do Chico Bento com o saber do Chico Bento de uma maneira que é muito tocante, assim, conseguir tratar das temáticas que ele trata, como a relação de pai e filho, a relação de perda ou luto, de uma maneira tão compacta assim, porque os quadrinhos meio que exigem, né? É muito difícil, ele consegue. E ele consegue de uma maneira que não diminui as coisas, na verdade aumenta. O que torna ainda mais chocante, assim, a obra. Dá pra ver, pelo menos eu sinto dessa maneira, que ele tem muito cuidado com o personagem que nem é dele. E nesse cuidado, ele acaba engrandecendo a obra, que, de novo, né, acaba nem sendo dele. Mas dessa, acho que no momento são três histórias diferentes. A que mais me tocou foi a Arvorada, que só no título já tem muita interação, assim, né? Porque é sobre uma árvore, a árvore de P, que tem perto lá onde o Chico Bento mora. E é característica dessa árvore que ela meio que dá a cor, floresce, mas de um momento muito curto, assim. Então, para assistir isso, tem que estar no local, tem que estar disposto, tem que estar prestando atenção. Senão se perde. E também, a arvorada é como se diz alvorada com sotaque do interior. É conseguir concentrar esses sentidos numa palavra só é meio como, para mim, o Orlandelli trabalha, e eu acho que vale muito a pena conferir. E aí eu comecei a ler, finalmente, ano passado, a série de livros fantásticos de fantasia chamada Discworld, que ela é do autor inglês Terry Pratchett. E eu li os primeiros dois, A Cor da Magia e A Luz Fantástica, eu acho que são os títulos, né? A Cor da Magia e A Luz Fantástica. E eu fiquei muito impressionado com a escrita do autor, porque através de uma ironia muito inteligente, ele trata não só de temáticas correspondentes a, digamos, os clichês dos livros de fantasia, mas também da própria vida cotidiana nossa. Questões nossa, né? Tem um aparato, agora não lembro qual, que é como se fosse uma câmera fotográfica, mas não é, porque nesse universo não existe tecnologia, não existe tecnologia nesse sentido. É quase uma câmera escura, assim. Só que não tem, né, como eu falei, tecnologia que faz a coisa acontecer. O que tem é um demônio que ele pinta extremamente rápido aquilo que a lente está apontando. Então, quando você aperta o botão, esse demônio pinta e aí sai a imagem. Mas tem uma coisa que a pessoa que possui, está segurando a câmera, esse objeto, ela tem o poder de controlar os outros. Então, fica fácil de posar, né? O que é um comentário muito interessante, porque é assim que acontece com a câmera. No caso, vamos tirar aqui uma foto, né? Aí todo mundo já começa a se alinhar, todo mundo menos triste tenta sorrir. A câmera tem esse poder de controlar.
a câmera dá esse poder para quem segura. E no mundo cheio de câmera, né? Isso é muito interessante se pensar. Outra coisa desse aparato é que o narrador descreve, né? Que não é. O demônio não consegue pintar tão bem a representação das coisas porque ele é um bom artista. Na verdade, ele consegue pintar tão bem, tão rápido, porque ele não tem criatividade nenhuma. Então ele só consegue copiar aquilo que ele tá olhando. O que me faz pensar, apesar de eu não querer me estender muito nessa discussão, sobre as inteligências artificiais e tudo mais, essas coisas assim. Que não é necessariamente que elas criam coisas, mas elas copiam coisas. Só que nós temos a tendência de admirar, assim, nossa, como é que pode? Mas ali dentro não tem criatividade nenhuma, tal qual o demônio, né? E aí, comparar a inteligência artificial com o demônio, já tá aí a imagem, né? Mas, ano passado eu também li um livro que chama Circe, né? Que trata a história da bruxa Circe. É o segundo livro da mesma autora que escreveu A Canção de Aquiles, que retoma, ou reconta, na verdade, né? A história da Ilíada, do relacionamento, principalmente do relacionamento entre o Patroclus e o Aquiles. E a Circe eu entendo que é uma espécie de continuação porque ela aparece na Odisseia, né? Que vem depois da Ilíada. Eu fico me perguntando se a autora continua escrevendo, se ela continua escrevendo. Ela falaria da Eneida ou ela iria para outro caminho, assim. Mas enfim, eu gosto muito da escrita dessa autora, porque, primeiro, eu me interesso muito pela mitologia grega e a autora também escreve bem. A história da Circe também é uma história de descoberta, assim. Não sei se eu já tô aqui falando como se eu achasse que você soubesse, né? Não sei se você sabe, pessoa hipotética tá me vendo? A Circe é aquela bruxa que o Odisseu se encontra no meio da viagem dele, que ela transforma o pessoal lá da tripulação dele em porcos, né? E aí ele, com a ajuda do Hermes, fica com ela, consegue fazê-la desfazer as coisas e ela orienta ele na sequência da viagem. Então ela é um personagem relativamente pequeno na história da Odisseia. Mas esse livro todo é baseado nela. E a história da Circe é uma história descoberta porque ela começa dizendo assim, né, que ela não... Para aquilo que ela era, não tinha um nome. Então ela não sabia o que ela era. E no decorrer da história, a gente vai acompanhando esse processo de descoberta, esse processo de autorrealização. Tô percebendo agora que vários livros que eu gosto têm a ver com o processo de descoberta de si, né? O que faz sentido, assim, eu acho. Mas se você se interessa por mitologia, se você se interessa por releituras, né? Principalmente quando um personagem que supostamente é pequeno ganha destaque, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante também. Você se interessa por bruxaria, porque a Circe é uma bruxa, né? Essa é uma história que eu recomendaria bastante. Eu comecei o vídeo falando que eu tô gravando isso pra não ter que pensar na minha defesa de doutorado, mas tem um livro que eu gostei tanto, mesmo tendo a ver com o meu doutorado, que mesmo assim eu vou falar dele aqui porque eu acho que ele é muito bom. Muito bom. E ele chama Proust e as Artes. Ele é um livro do professor Roberto Machado. Talvez ele seja conhecido um pouco mais em geral pelas traduções que ele fez. E Deleuze, mas eu tô falando isso de orelhada porque eu não conhecia ele, eu conheci ele por esse livro, Proust e as Artes. E nesse livro, ele, a partir da obra Em Busca do Tempo Perdido do Proust, ele tenta apresentar basicamente a arte como ontologia. No caso, a arte como processo, e aí, né, de descoberta, de certa forma, né? De relação com as coisas, de ser, da gente se encontrar com as coisas a partir da arte. E o modo como ele apresenta e organiza as ideias é muito bom, assim. Não é um livro que eu diria que é difícil de ler, tipo aqueles livros de filosofia que é difícil de ler. Ele apresenta de uma maneira clara e relativamente simples. Eu acho interessante, inclusive, né, ele fez uma pesquisa extensa que durou mais de 10 anos para lançar essa obra. E eu acho interessante ele não compartilhar mais exemplos ou dados, assim. E não é porque, sei lá, ele ficou com preguiça, mas dá para entender que, tipo, para mim já se deu por suficiente isso que é apresentado. Porque ele fala, sei lá, tal experiência se dá 71 vezes na série de livros, né? Mas aí ele fala, vou apresentar 3. Porque seria um outro livro se ele apresentasse as 71. E eu comento isso para dizer que muitas vezes é mais difícil não fazer as coisas do que fazer as coisas. Ainda mais num contexto nosso atual, né? Onde o sucesso está muito atrelado à quantidade de coisas que você faz, né?
Não necessariamente na relação que você tem com as coisas, mas se você fizer mais, com certeza o sucesso é garantido. E me encontrar com alguém que tem uma produção que eu admiro e consegue fazer a partir de se recusar a produzir mais é muito interessante. Então, se a obra do Proust te interessa, se comentários a respeito da literatura te interessam, se arte te interessa, eu acho que esse livro pode ser uma boa leitura. E é meio que seguindo por essa pegada de livros, não sei se eu posso dizer mais técnicos, né? Mais menos literários, apesar de ainda ser para mim. Tem o Sobre Fotografia que eu li no passado da Susan Sontag. Eu não sei se eu falo o nome dela certo. Esse também foi o primeiro livro dela que eu li, mas foi uma leitura tão boa que me deu muita vontade de ler as outras coisas que ela escreveu. Mas, como o título fala, ela está comentando e fazendo ensaios sobre fotografia. E ela, assim, eu não sei como é que deve ter sido a experiência de ler esses ensaios quando eles foram publicados. Mas o que mais me surpreendeu, para além assim, de como ela escreve bem e organiza as ideias dela bem, é como ela, pelo olhar dela, meio que previu como é que a gente está hoje. Se eu não me engano, na época que ela escreveu esses ensaios, a internet nem era muita coisa. Mas agora, a gente meio que vive na internet, né? Ninguém desloga mais da internet. Quando eu era mais jovem, eu deslogava do MSN e falava, amanhã eu volto, né? Hoje em dia, ninguém amanhã volta. Todo mundo tá o tempo inteiro, até enquanto tá dormindo, conectado a essas coisas. Mas, enquanto ela falava de fotografia, câmeras, ser filmado, imagens, ela tá falando também do momento atual, assim. Porque, atualmente, a gente tá o tempo inteiro sendo atravessado por esses objetos que nos gravam, que nos recordam, que nos filmam. E ela fala de uma maneira muito aguda a respeito dessa experiência. Todo mundo meio que acredito que saiba que a gente é uma coisa, meio que quando não tem nenhuma câmera apontada pra gente. E a gente se torna outra coisa quando tem. Eu, por exemplo, tô aqui me filmando e, assim, eu tô falando de uma maneira totalmente diferente que eu falo. Pelo menos eu me sinto dessa forma. Objetivamente não tem ninguém me filmando, eu tô fazendo isso porque eu quero, mas mesmo assim a própria presença da lente já altera. E eu fico pensando como é que é isso que ela tá apresentando, só que num contexto histórico atual, onde todo mundo está sendo filmado. Até se você for uma espécie de eremita, você tem a chance de estar sendo filmado. Seja por um satélite, seja uma outra pessoa filmando. E ela retrata muito bem e faz comentários muito pertinentes a respeito de como é a relação que a gente tem com esse instrumento, no caso a câmera, e com esse fato de estar sendo observado e como isso molda ou pode moldar o nosso olhar ou a nossa relação com as coisas. Então, na época dos textos dela, eles já eram muito bons e para mim eles ficam melhores ainda agora, assim, para pensar essas questões modernas. E aí, seguindo ainda nessa esteira de livros um pouco menos literários, eu li ano passado A Sombra desta Mangueira, que é um livro do Paulo Freire. Foi recomendação do meu professor de desenho, o Hiro. O Hiro também tem um canal no YouTube. E assim, meu canal não tem nenhum inscrito, né? Mas se eu puder encaminhar alguém pra lá, seria muito bom. Porque eu gosto do trabalho dele. E eu acho interessante porque, se eu não me engano, esse foi o último, um dos últimos livros do Paulo Freire. Porque ele tá meio que quase, mais ou menos, fazendo uma biografia. Mas ele faz uma biografia a partir do pensamento dele. Então ele vai apresentando o pensamento dele. E eu acho isso interessante porque, apesar dele ser um dos últimos livros, ou se não o último, eu acredito que ele é um dos melhores livros para se começar a ler Paulo Freire. Porque ele dá essa espécie de panorama muito abrangente a respeito da obra dele, feita pelo próprio autor. E uma coisa que eu acho interessante é que a mulher do Paulo Freire fez notas de rodapé para esse livro, que são notas de rodapé muito completas, assim, a ponto de ser quase um outro livro. É quase como se fosse um diálogo estabelecido pelos dois. E as notas dela não são notas que são que dá para ser rejeitada sem se perder alguma coisa, sabe? São notas que, na verdade, complementam muito a obra. Então, se você se interessa pela obra do Paulo Freire, eu acho que esse é um excelente ponto de partida, ou se você já leu muita coisa, eu acho que é um excelente ponto de retomada, assim, porque ele próprio se relendo de vez em quando. E não só isso, mas esse complemento que
as notas de rodapé da esposa do Paulo Freire, não. Eu acho que é uma boa obra de encontro nesse sentido. E pra terminar, cara, falar pra uma câmera cansa, né? Que esquisito. Mas pra terminar essa minha lista, o livro Confiança ou Trust. Esse livro já tinha sido recomendado pra mim, mas o que me fez ler esse livro foi um vídeo que eu vi. Vou botar aí na tela se eu me lembrar. Um vídeo que comenta que talvez o melhor entrevistador de escritores seja a Dua Lipa, né? Eu sabia que a Dua Lipa existia porque ela é o tipo de força da natureza que, mesmo que você não interaja diretamente, ela vai te encontrar. Mas eu nunca tinha escutado ativamente nenhuma música dela. Eu não sabia que ela fazia esse trabalho de entrevistar autores. Na verdade, ela tem um clube do livro, ela entrevista os autores e, de fato, assim, o vídeo está correto, as entrevistas dela são muito boas. Dá pra ver que a leitura é uma coisa que ela se engaja bastante. Não é, sei lá, alguém famoso que chega lá só pra botar o nome e ver se pega algum dinheiro e tudo mais. Ela pega algum dinheiro, mas ela também gosta de ler, dá pra ver. E aí, a partir dessa entrevista que ela fez com o autor desse livro Confiança, eu comecei a ler. E eu li em inglês, e eu não falo isso pra soar, sei lá, babaca, mas é porque o título do livro em inglês, enquanto estava lendo, me fez pensar como é que poderia ser traduzido, né? Porque em inglês é trust, que é também confiança, né? Só que trust também tem a ver com trust fund, que é tipo, digamos, um fundo imobiliário de investimento. Porque um dos protagonistas da história é um magnata, assim, tipo um Rockefeller inventado de investimentos. Então, o título faz referência a isso, mas o título também faz referência à confiança. A confiança, no caso, do relacionamento desse cara e da mulher dele. Mas não só isso, faz referência à confiança entre o relacionamento do leitor com aquilo que ele está consumindo, né? E aí, enquanto eu tô descrevendo esse título, já mostra, pelo menos para mim, um dos lugares que meu interesse bate, assim, como esse autor, ele consegue ser polissêmico, como ele é atento às palavras. Ele escreve de uma maneira que é gostoso de ler, como se a organização das frases dele fossem guloseimas, assim. Tem escritores que se preocupam e ordenam as coisas a ponto que torna prazeroso não só interagir com a história no sentido de temáticas e tudo mais, mas o próprio ato de ler e escutar as palavras é prazeroso. E esse escritor faz isso. Mas a história em si também é interessante, porque ela é contada a partir de várias perspectivas. E o leitor tem que interagir com elas, daí a confiança, né? Em quem ou no que você vai acreditar. Esse livro foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. Justamente por como o autor consegue concentrar tudo isso em pouco espaço. E aí eu fico pensando no trabalho do tradutor para isso, né? Porque eu acho que não tem como traduzir esses títulos. E aí falta, né? Mas não porque falta o livro se tornar menor, é só uma questão da própria linguagem mesmo. Justamente porque falta, ela abre espaço para ter. Então, se você curte autores que têm esse quê, digamos, de Guimarães Rosa, de colocar muito sentido em pouco espaço, se você curte tentar se encontrar com várias perspectivas e ver como é que você reage a cada uma delas e construir a sua própria história a partir disso, que toda e qualquer interpretação se dá dessa forma, eu recomendo, assim. Se o Voo da Agora Vermelha é meio que um livro sobre histórias, né? É uma história sobre histórias. Esse livro é um livro sobre ler, no caso, interpretar. Então, foi muito bom para mim ler esse livro e por isso eu tô aqui compartilhando com vocês. Mas é isso. Eu não tenho nenhuma agenda com isso, tipo, de pedir pra você se inscrever no meu canal, porque eu nem sei se eu vou fazer outro vídeo. Talvez quando eu fizer o doutorado, tá maluco? Mas se você assistiu até aqui, eu agradeço e coloca nos comentários os melhores livros que você leu no ano passado ou na sua vida, porque eu tô aceitando recomendações. Na verdade, eu sempre aceito recomendações de leitura. Seria muito bom para mim
ter mais opções, assim, ter mais caminhos de leitura. E então é isso, a gente se vê numa próxima que eu nem sei se vai acontecer.